Olá, pessoal, boa noite. Olá, bem-vindos, pessoal da Reprise. Tô começando aqui mais uma live para vocês. Olá, olá, quem tá entrando, bem-vindos. Tudo bom? Esperando o pessoal chegar. Boa noite, tudo bom, gente? Bom ver vocês. Que bom que todos colocaram um alerta para não perder aqui, não caíram no sono, não perderam a live hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre sono. Estão todos me ouvindo? Quero só testar aqui o som para saber se está tudo certo. Tudo bem, gente? Bem-vindos, bem-vindos. Olá, tudo bom? Que bom. Vão falando de onde vocês são, só para eu saber, me sintonizar, que parte do planeta vocês estão. Eu tô aqui no Rio de Janeiro nesse momento. Tá me ouvindo? Que bom, gente. Quem tá entrando, eu me chamo Karen. Se você parou aqui por causa de um amigo que compartilhou essa live e não me conhece, eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição funcional, em fitoterapia, em saúde quântica e, e estudo, dentre várias coisas, como equilibrar o nosso corpo, principalmente como equilibrar nossas desordens hormonais, como distúrbios de sono, distúrbios tiroidianos, problemas de alterações hormonais relacionadas a distúrbios do mundo da mulher, como endometriose, síndrome de ovário policístico, através da alimentação e nutrientes, que tem muito assunto aí pra gente falar. E bem-vindo que agora eu estou fazendo essas lives toda quinta-feira, então coloque aí na sua agenda, se organize para você sempre estar aqui ao vivo, se você quiser fazer perguntas ao vivo, que é uma grande oportunidade, né? Eu acho muito legal estar aqui ao vivo, que você pode estar falando comigo, eu fico sabendo das suas dúvidas, a gente já tira agora aqui na hora. Que legal, me conheceu na palestra de açúcar. Muito bom. Mas então vamos começar. Quem está aqui da Reprise também, espero que você depois mande direct, comentários para saber como foi a sua experiência aqui na live. Bem, e eu resolvi trazer esse tema porque é muito, 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 muito comum, não sei dar em percentual, né, dentro do meu trabalho, o número de pessoas que têm distúrbio do sono, mas no mundo são 40% das pessoas no mundo que têm problemas com sono e são 40 pessoas no mundo que também, né, se diz que tomam medicamentos para dormir. E talvez você deve conhecer no mínimo 4 pessoas no seu ciclo de amigos que também tomam algum medicamento para dormir, né? Um dos públicos que mais tomam medicação no mundo, dos países, é o Brasil. Nós somos os maiores consumidores de Rivotril, né? E nada contra quem toma medicação, afinal a medicação ajuda bastante, é um trampolim para ajudar, né, a superar esse problema do sono que é tão importante. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo e não é à toa que a gente passa tanto tempo dormindo, porque o sono é muito importante. Às vezes eu recebo gente no consultório que não consegue desenvolver massa muscular, porque também, né, trabalho muito com hipertrofia, esportistas, e se a pessoa não dorme, a minha primeira prescrição, na verdade, é como induzir o sono dessa pessoa, porque é com o sono que a gente repara, a gente forma GH, que é o hormônio cicatrizante, é o hormônio do sono, é o hormônio do crescimento, que ajuda a gente a cicatrizar nossas feridas, a estimular o crescimento muscular. É a melatonina, esse hormônio do sono, que está regularizando também com o aspecto da nossa pele. Inclusive, há anos atrás, a melatonina era reconhecida como o hormônio da juventude, porque é um hormônio que deixa a gente mais bonito, né? Deixa a gente com aspecto bem relaxado. E o sono, ele também está muito responsável pela nossa memória, pela formação de leucócitos, que está responsável pela nossa imunidade. Que mais que eu anotei aqui? Se a gente não dorme, nosso corpo ele fica em constante alerta e a gente não recicla esse sono, né? Porque esse estresse, porque todo dia a gente tem ataque de estresse, né? Todo dia eu estou alerta. Eu acordo e eu estou estressada. Estresse no sentido de estar em alerta, de produzir, de trabalhar, de ficar atenta ao meu trabalho. E todo dia a gente deve baixar com esse estresse para a gente dormir e reciclar e ter um novo estresse novamente. Então o corpo ele não entende, acaba ficando em alerta constantemente. Esses hormônios dopaminérgicos acabam estressando o corpo, liberando radicais livres. São grandes processos que podem induzir o câncer. Inclusive durante o nosso sono, não sei se vocês sabiam, mas a gente tem reciclagem de 6 a 12 mil células cancerígenas. Essas 6 a 12 mil células, elas são excretadas do nosso corpo. Então
Tem muito médico hoje em dia passando muitos protocolos, né, com substâncias para induzir o sono de pacientes com câncer, para produzir a melatonina, para ajudar a excretar essas células que estão numa produção errada e que devem ser eliminadas do nosso corpo. Pessoal, vai falando oi, oi, oi aqui, que às vezes eu fico insegura com a conexão. Vocês estão aí? Deem acenem aí um pouquinho para saber que vocês estão falando comigo. Que bom, bem-vindos quem está entrando aqui ainda na sala. Ai, que bom. Então tá, vocês estão aí. Antes de começar, né, também já dei essa introdução, mas deixem seus comentários aqui, tá? Porque live aqui para mim é uma integração. Então, gosto muito de estar conversando com vocês. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas fazer uma live é um pouco quieto, né? Eu sou muito acostumada a dar palestras, eu gosto de ver a cara das pessoas. Então, assim, esses corações já me deixam um pouco feliz, que eu sei que tem alguma pessoa aí do outro lado. Então, tá? Podem fazer comentários para me incentivar aqui a trazer as respostas das dúvidas de vocês. Bem, e a gente, conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente vai diminuindo a produção de melatonina. A melatonina ela tem um pico de formação aos 10 anos de idade, que é muito importante, né? É um grande momento em que a criança cresce, então é muito importante que a criança durma também. E, eventual, né, com o avançar da idade, essa melatonina ela vai diminuindo. A testosterona também vai diminuindo, são processos naturais do envelhecimento e acontecem com qualquer um. Então, uma das razões da melatonina, desse hormônio do sono diminuir, é o avançar da idade, que é super natural. Aos 50 anos, inclusive, ela está muito baixa, né? Isso difere muito de pessoa para pessoa, porque uma das segundas razões de a gente ter dificuldade de dormir é o estilo de vida, né? Então, pessoas, como eu dei o exemplo aqui no início da aula, pessoas que ficam em alerta constantemente e não se desligam no final da noite, elas também vão ter uma dificuldade de produzir melatonina. Só para vocês terem uma ideia, o hormônio do estresse que eu estava citando aqui, o cortisol, ele é um hormônio antagonista à formação de melatonina. Então, enquanto um está alto, o outro está baixo. Então, se eu estou em alerta de dia, a melatonina não vai conseguir ser produzida. Se eu estou com cortisol, ainda estou no trabalho, 9 da noite, é muito difícil eu começar a produzir essa melatonina. E o nosso corpo, a gente, Homo sapiens, a gente tem uma produção, a gente tem essa formação hormonal que acontece muito de 12 em 12 horas. Então, às 8 horas da noite é quando a gente tem o primeiro pico de melatonina. E assim, quem que vai para a cama hoje em dia às 8 horas da noite, né? Às 9. É muito difícil quem consiga ir nesse horário na grande cidade para a cama. Mas isso é como o nosso corpo funciona de verdade, a gente é animal. Então, como a gente já perde esse horário, como que seria naturalmente, né? A gente já estaria com a luz apagada dentro de casa, e a gente já naturalmente estaria com esse cortisol baixo, a melatonina e uma cascata de outros hormônios, que a melatonina é só um deles, serotonina, vários outros hormônios estariam sendo produzidos para estar induzindo esse soninho. E depois, às 8 da manhã, essa melatonina ela é total baixada para a gente formar outros hormônios para a gente ficar mais ativo. E tem várias formas de a gente medir essa melatonina, tem esses sinais que o corpo já dão, né, de uma pessoa que não consegue induzir o sono à noite, uma pessoa que fica pescando na cama, ou pessoa que acorda no meio da noite. Mas se você tem uma dúvida muito grande se você está produzindo melatonina ou não, basta você fazer uma medição salivar. Isso algumas vezes eu já fiz no consultório, onde se fez bastante necessária essa investigação, já fiz em alguns pacientes. É até extremamente barato, né? Em qualquer laboratório mais específico tem para fazer, e aí você faz a medição salivar e você consegue saber se você está produzindo melatonina ou não. E bem, e por que eu estou citando aqui, na verdade, essa questão de medicamento, né? Por que eu trouxe essa live, né, com esse tema? Formas de induzir o sono além das formas medicamentosas. Porque a indústria farmacêutica, ela traz uma grande propaganda, né, de patentes. A indústria farmacêutica ela ganha dinheiro com patentes, né? Então ela sempre vai fazer grande propaganda do quanto esses medicamentos vão salvar, mas ela não vai falar o quanto esses medicamentos têm contraindicações. E se vocês entrarem aqui, né, no Brasil, a gente tem no bula.net, se eu não me engano, é muito fácil de você ver as contraindicações do Rivotril, por exemplo. E
são tantas, inúmeras, desde distúrbios coronarianos, problemas cardíacos, até depressão. Então não é só a dependência que esse medicamento pode causar, dentre vários outros. Mas quem nunca passou por isso, né, ou conhece alguém de estar tomando algum medicamento, o medicamento já não fazer mais efeito e a pessoa ter que estar tomando mais doses e começar a ter uma interação medicamentosa e a pessoa se vê daqui a pouco tomando 3 medicamentos por causa de um medicamento inicial. Então, acho que como tudo na vida, se a gente fica apagando a fumaça com medicamentos, a gente não está trabalhando com a causa. E eu estou citando aqui muito melatonina, mas na verdade a falta de... a dificuldade de engatar no sono pode ser de diversas outras causas, né? E a indústria farmacêutica ela jamais vai estar fazendo essa propaganda para a gente. Por isso que eu acho que a vertente primária aqui para a gente estar começando a sanar com o nosso fome não é o medicamento. A gente recebe essa propaganda, mas tem inúmeras outras formas de a gente estar começando a induzir o nosso sono, né? Porque o nosso corpo ele é perfeito. Na verdade, a gente só tem que entregar para ele esses substratos, essas substâncias que ajudam o nosso corpo a formar essa grande proteína que são os hormônios. E como o nosso corpo já produz melatonina, muitas vezes o que eu vejo no consultório é que o corpo da pessoa está desorganizado para ter essa formação ótima hormonal no corpo dela. Então a gente forma a melatonina na nossa glândula pineal, que está aqui no nosso cérebro, e a gente forma a melatonina no nosso intestino. Então, para quem acompanha o meu trabalho aqui, uma das coisas que eu mais falo é sobre intestino. Porque o intestino, ele produz 70% de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Ele produz 60% de melatonina. Então, é muito complicado uma pessoa querer dormir, ter um sono eficaz, se ela está com um processo intestinal, um processo digestório muito desequilibrado. Então, aquela história de comer muito à noite e antes de dormir não funciona, porque a gente precisa estar com o sistema digestório limpo. Primeira coisa, a gente precisa estar com ele limpo para a gente conseguir ter essa produção hormonal nessa barreira dessa mucosa, né? Como se fosse um muro, a nossa barreira intestinal. Então, se ela está muito poluída, de muito tempero industrial, muito glutamato, muito sódio, se o nosso estômago está com muita gordura lá dentro, né, demora para esse esvaziamento gástrico acontecer e a gente não fica com esse trato digestório limpo para produzir a melatonina. Isso não é grandes novidades, né? Isso vem de filosofias orientais, os chineses, os indianos falam bastante que a gente deveria comer durante a luz do sol. É um período em que o nosso corpo entende que tem que digerir os alimentos, mas enquanto a gente estiver na caverninha, quietinho, não faz sentido a gente se alimentar. E isso são sabedorias milenares e faz muito sentido quando a gente começa a entender aqui no Ocidente que depois das 8 horas da noite o corpo não está pronto para digerir porque ele precisa estar limpo para produzir melatonina. Então, essa seria a primeira situação. E não sei se vocês viram, mas aqui nos meus stories eu vi algumas perguntas de vocês, que vocês mandaram perguntas sobre essa live, e algumas pessoas me perguntaram sobre o hormônio da melatonina. Talvez você aí está até com dúvida, e eu já vou chegar nesse ponto, né? O que acontece com a suplementação da melatonina? Eu acho muito inteligente fazer a suplementação da melatonina. A melatonina ela era proibida aqui no Brasil e tinha uma razão, né, por interesses da indústria farmacêutica, porque a melatonina é um hormônio e não dá para patentear. Então, quem que teria interesse de ficar divulgando sobre a melatonina? Quem que tem interesse de ficar divulgando sobre plantas e fitoterápicos? E é uma droga, porque às vezes vem um paciente no consultório, prescreve um fitoterápico e a pessoa às vezes vem com aquela, mais um fitoterápico, porque ela acha ainda que o medicamento vai ser mais forte. E eu não tiro a razão da pessoa, porque a propaganda realmente é muito mais fraca. Propaganda de uma passiflora quase não tem, né? Porque é difícil patentear, não tem como patentear, é uma coisa que existe na natureza, assim como a melatonina. Então demorou para isso deixar de ser proibido no Brasil, já pode ser praticado. E nos Estados Unidos vocês podem ver que tem mais de 100 marcas de melatonina, né? Por exemplo, quem vai e faz bastante compras lá. E cada melatonina tem uma ação diferente, assim. Tem gente que toma 1 miligrama e não faz cosquinha, às vezes toma 10 miligramas e atua, ou o amiguinho toma 1 miligrama de uma outra marca e atua.
E essas coisas são praticamente tipo, sabe, calça jeans, né? Calça jeans, tem uma calça jeans às vezes de uma marca que você usa e dura 2 meses e tem outra que dura 2 anos. Então isso também tem que ter bastante atenção das marcas que você está utilizando. Não tem contraindicação utilizar melatonina, o corpo ele não se vicia de estar utilizando. Então, na minha prática, acho bastante inteligente utilizar, mas o intuito aqui é a gente ver a razão do problema, o que está acontecendo com o corpo, como que a pessoa está se alimentando, o que está faltando para ela não estar conseguindo produzir essa melatonina no corpo dela. E aí essa melatonina tem várias formas, né? Tem slow release, tem spray, tem cápsula. Aí é indicado você estar falando com um profissional, um nutricionista ou até mesmo médico para estar indicando. E se mesmo assim, se a pessoa estiver fazendo uso de melatonina, de outras coisas e não estiver, e o sono dela ainda assim não estiver funcionando, porque isso é muito comum, né? A pessoa chega no consultório e fala, Karen, já estou usando não sei quantas doses da melhor marca do mundo, mas mesmo assim eu não consigo piscar o olho à noite. A primeira coisa simples. Bem, gente, tá rolando alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Agora é hora. Que agora a gente vai aprofundar aqui. Tudo certinho? Tem um delay aqui, tem um certo atraso. Bem, então tá, eu vou lendo aí. Bem, a primeira forma, né, de a gente estar melhorando a qualidade do nosso sono é o silêncio e a falta de luz. E, meu bem, dá uma revisada aí, como é que tá a sua cama, como é que tá seu ambiente, sua higiene do sono, porque é vergonhoso que eu escuto né, no meu ambiente de trabalho, assim, a pessoa quer dormir e tá com a tela na frente da cara dela. E essa luz azul aqui que a gente fica o dia inteiro é uma luz que ela é muito ruim para o cérebro. Essa luz azul é como se fosse a luz do sol e o corpo entende que é dia o tempo inteiro. Então, a primeira coisa para você estar fazendo, se você tem um iPhone, é colocar aquele modo Night Shift no seu telefone. No meu laptop eu uso um aplicativo chamado f.lux, se eu não me engano. A tela já está até laranja aqui. Depois eu posso mostrar para vocês. Que deixa minha tela aqui fica toda laranja. Outra forma maravilhosa, né, e muito estilo, é você estar utilizando esses óculos de lente luz laranja. E eu tenho fases na minha vida. Não é à toa que eu resolvi fazer a live com esse tema de sono, porque nas últimas 2 semanas eu estou muito envolvida com um projeto que aguardem. Em novembro vai ter um seminário Whole Woman, mais do que uma mulher inteira, mais do que uma mulher saudável, uma mulher inteira. Esse é um seminário para mulheres envolvendo dermatologia, ginecologia, alimentação natural. E vai ser um seminário grande, em grandes auditórios. Você acha que eu estou conseguindo dormir? Não. Então é muito importante estar utilizando protetores para você conseguir induzir o sono. E eu tô cheia aqui de coisas para mostrar para vocês, além das minhas alimentações, que me ajudam a dormir, porque senão eu não consigo. Então, a escuridão do seu quarto, ela tem que ser total, de uma forma em que você nem consiga ver a sua mão. Então, se você não consegue tá deixando o seu quarto completamente escuro, então pelo menos que você utilize essas vendinhas, né? Tem em qualquer aeroporto, ainda tem umas que tem lavanda, que são maravilhosas, para você estar realmente deixando essa cama toda quietinha, o seu ambiente bem tranquilito. Fone de ouvido também ajuda, né? Bem, outra coisa aqui que eu já citei para evitar esse estresse durante o sono é não comer muito próximo ao horário da noite, tá? E principalmente evitar coisas como açúcar, porque o açúcar ele vai deixar, depois de 60 minutos que a gente ingere o açúcar, a gente tem um pico de adrenalina no corpo, nosso corpo fica excitado e a gente não vai conseguir dormir também. Então evitar açúcar, evitar coisas gordurosas que eu já citei e evitar também, se você está num período muito ruim de sono, proteínas muito proteína animal. Então uma coisa que eu faço no consultório, eu faço todo o meu plano alimentar e aí no jantar, se a pessoa não for vegetariana, o jantar é vegetariano. Coloco sempre hamburguinho de grão de bico, lentilha com quinoa, vegetais quentes, porque isso ajuda a aquecer o corpo. Então, bastante legume, brócolis, couve-flor, coisinhas assim. Gente, agora que eu vi, eu tinha que ter coisado aqui com o meu dedo. Vocês estão fazendo várias perguntas. Já ouviu falar sobre a ação do própolis e indução do sono? Não, nunca ouvi falar. Chegada da menopausa influi no sono? Total. Período muito complicado, vou falar no final da live algumas plantinhas que ajudam.
Hello, hello. Beleza, agora que eu tô vendo as informações aqui de vocês. Super desculpa. Ah, então tá. Terceira coisa, gente, utilizar dos chás. Então, velha ciência da vovó, utilizar o chá de maracujá é muito inteligente. O chá possui essa substância chamada passiflora, que ativa GABA. Vocês já ouviram falar sobre GABA? GABA é um neurotransmissor que está no nosso cérebro. E aí, quem já estudou biologia em algum período da vida, lembra que a gente tem uma fenda sináptica no nosso corpo, que é como se fossem dois cotonetes, tá? Aqui é o neurônio, tem um axônio, lembra daquela imagem? E aqui tem uma fenda, tem um ambiente. E aqui passam vários neurotransmissores e várias substâncias para comunicar os nossos neurônios de informações. Quando a gente está muito estressado, a gente tem uma velocidade muito grande aqui e muito excitada nessa fenda sináptica. O glutamato, por exemplo, todos esses alimentos que contêm GMO, o glutamato, muito sódio, eles deixam essa fenda muito excitada. É quando a criança fica bem doidinha. O açúcar também faz isso. E GABA é uma substância, né? É um neurotransmissor que dá para manipular e também algumas pessoas conseguem comprar isso pronto para quem está nos Estados Unidos, que faz com que a velocidade dessas informações fique um pouco mais lenta. Só que uma forma mais inteligente ainda, mais barata e mais simples é utilizar da passiflora e do chá de maracujá à noite. E eu gosto bastante de comer maracujá com canela à noite, sem açúcar. Isso é bem gostosinho, é assim, azedo, né? Mas a gente se acostuma. Ou fazer o chá da passiflora mesmo, tá? Do maracujá. Outra forma, tem até aqui, né, em homenagem à live, meu chá de camomila, né, que já são 8 horas da noite, já estou aqui ativando minha melatonina. A camomila também ajuda a ativar GABA, tá? Para desacelerar essa atividade cerebral. E não tem como a gente falar de sono sem falar de processos energéticos do nosso corpo. Se a gente vai do intuito que toda matéria possui energia, o nosso corpo é um grande campo energético também, né? E dentro dessas nossas células, se a gente for pensar nas fendas, nos nossos neurônios, tudo é eletricidade no nosso corpo. Os orientais, por exemplo, a base, né, da acupuntura é entender que a gente altera a energia do nosso corpo através do calor das coisas. Tem temperatura da madeira, tem a temperatura de várias coisas que afetam com o nosso corpo. E que quando a gente faz acupuntura, por exemplo, a gente está, se eu estou com uma dor de cabeça aqui, eu espeto uma agulha em algum outro lugar, eu estou melhorando a eletricidade, né, desse campo aqui, e esses meridianos estão completamente ativados. Então, muitas vezes quando a gente está muito no mental, tô aqui preocupada, ai meu filho, ai meu marido, ai as contas, a gente pode estar ativando muitas vezes esse campo aqui, esses chakras aqui muito de cima, da parte de cima do nosso corpo, e falta energia para o resto do corpo aqui para a gente aterrar, que é o nosso primeiro chakra. Então eu uso muito dos florais na minha prática, e eu tenho formação, né, em formação em floral, e os florais, para quem não está muito por dentro dessa ciência, os florais eles começaram com Bach, foi um médico inglês, ele vivia na Inglaterra, e ele começou a perceber que depois de muitos anos da prática dele em Londres, ele viu que a origem das doenças de todos os pacientes dele eram através de emoções, e que as nossas emoções se colapsam em onda e elas afetam diferentes partes e diferentes órgãos. Então, se eu sinto muita raiva, isso pode afetar um órgão. Se eu sinto muita tristeza, isso pode pegar meu pulmão. Se eu sinto... enfim, se eu não consigo engolir certa coisa, isso pode afetar meu trato digestório. E assim se viu que quando a gente trabalha com a potência, com a flor, com a frequência das plantas, a gente toma essa frequência e é como se fosse uma sintonização de um rádio, né? Que eu ligo aqui na rádio 101.7, o meu corpo entende e ele volta a funcionar e todo o fluxo energético do corpo volta a funcionar. Então, o que eu aconselho a você? Se você está utilizando melatonina, medicamento, já tapou o olho, já botou musiquinha, sei lá o quê, procure um profissional que prescreve florais, porque eu sou suspeita de falar, sou extremamente usuária de florais e tenho vários. Por exemplo, você pode comprar florais prontos, aqui é um floral para um intuito X, florais como o white chestnut, o cherry plum, o aspen,
Impatience, e Patience está até no nome, né? São florais de Bach que eu gosto bastante de trabalhar para pessoas que têm essa dificuldade de que tem muitos pensamentos aflitos, repetitivos, que tem muita impaciência, que precisam desapegar para induzir ao sono, que tem muitos pesadelos. Tem florais do Whole Foods, mas o ideal é sempre você estar procurando um terapeuta para identificar qual que é a emoção que realmente está ligada, porque tem uma grande diferença de um floral que está relacionado ao desapego, que você está muito preocupada, ai, meu chefe está me atazanando e eu não consigo dormir por causa disso, e tem uma grande diferença de estar impaciente, ai, essa briga que não termina, ou esse sei lá o quê. Então, um terapeuta consegue identificar o que é melhor para você. E aí você pode comprar florais prontos, tá? A marca fica aqui, assim. Ou você pode mandar manipular. Então, eu mando manipular e eu tomo minhas gotinhas aqui com várias plantas juntas para diversos sintomas que eu sinto no meu corpo. Trazendo esse tema, você também pode fazer florais e spraysar no ambiente. Esse aqui é um que eu coloco no consultório. E esse aqui é um floral específico para limpar com a carga das pessoas e para limpar o meu campo, para receber o paciente da melhor forma. Maravilhoso. A Miriam, paciente, está tentando comer menos à noite. Acho que a gente já tinha conversado sobre isso. Isso é muito bom e faz uma grande diferença. Você também consegue encontrar florais desse estilo, e eu indico bastante Physioquantic, aqui do Brasil. Porque o floral ele pode vir numa forma de gel também. Então esse daqui é a frequência de GABA, porque se você for pensar, e aí é gel, né? E um bom local onde a gente absorve é no nosso punho, no interior da coxa, ou até mesmo eu coloco muitas vezes aqui na frente do meu chakra. E me ajuda bastante. Isso aqui não era o momento para colocar isso aqui, porque ajuda a ter bastante atenção. Mas tem nutrissono, que é a frequência da melatonina, porque a gente tem que lembrar que uma célula é composta por matéria, dentro da matéria tem organelas, dentro das organelas a gente tem várias coisinhas lá que são elétrons e que tem energia. Então, se aqui tem uma energia, ela ressoa junto com a energia do meu organismo e é assim que o floral atua. Então, muitas vezes esse corpo, esse receptor, ele está entupido, né? Vamos imaginar que a pessoa precisa produzir melatonina no cérebro dela, mas esses receptores estão entupidos, eles estão desligados e o floral ele acende com a energia do corpo da pessoa. Então, não é misticismo, não é só coisa de gente maluca, natureba. Floral tem uma grande ciência e eu acredito com todo minha certeza que é o futuro da medicina. Está muito desatualizado quem não trabalha com floral ou qualquer outro tratamento energético. Então, se você não quer usar essa tecnologia de utilizar florais, né, que existem várias formas, que eu acho super simples, você pode estar indo em busca de um alinhamento energético, de um reiki, de um acupunturista, né, que pode estar fazendo um trabalho muito similar também. Bem, outra forma de estar melhorando isso são os óleos. E deixa eu mostrar aqui para vocês, até eu já tinha ligado. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu coloco a minha essência de... Onde está? Ó, aqui estão as minhas essências. E aí eu tenho lavanda, gerânio. E a lavanda especificamente... Cadê? Bem, tá um potinho por aqui. Aqui é o meu infusor, eu coloco o óleo essencial aqui e aqui tá saindo e tá no ambiente esse óleozinho de lavanda. E o óleo de lavanda, ele também ajuda a melhorar a depressão, induz o sono. E tem muitos estudos pelo mundo inteiro mostrando a efetividade da lavanda para pessoas que fazem, para enfermeiros e médicos que fazem ronda, que tem que ficar 24 horas e aí muda todo o ciclo circadiano da pessoa. Eles utilizam apenas a lavanda e tem bastante resultado. Então, a lavanda, o que você pode fazer para melhorar? Você vai pegar o seu óleo, esse aqui eu coloco na bolsa, é uma amostrinha, o meu maior fica lá no banheiro, eu uso isso aqui para viagem, e eu uso a lavanda, muitas vezes eu faço assim, esfrego na minha mão, e dou uma cheiradinha. Mas uma coisa muito legal que eu gosto de fazer, eu pego um cremezão bem gostoso que eu tenho, eu passo no meu corpo, passo aqui na parte de cima e eu me fico toda com a lavanda, que essa lavanda entra no meu corpo.
E você encontra esses óleos, esse aqui é da Veleda, né, que é uma marca alemã, muito conhecida no mundo inteiro, mas acredito que é muito fácil de você achar até online qualquer um desses olhinhos. Tenho muita cobrança no meu trabalho, fico nervosa, meu corpo dói, muito sério. Isso é bem interessante você estar procurando um especialista aí para te ajudar, pelo menos a começar a dormir melhor, né? Que a melatonina, esse hormônio do sono, ele é um dos maiores formadores de substâncias anti-inflamatórias, né? Então, eu indico que você realmente cuide aí da saúde do seu sono. Bem, e outro mineral, outra questão muito importante é o mineral do magnésio. Isso eu passo com muita frequência no consultório, que se vê que uma das maiores pandemias, uma das maiores faltas de mineral no mundo é o magnésio. O magnésio é um mineral que a gente utiliza bastante quando a gente está em estresse. E todos nós quase que estamos, né? Tem estudos mostrando que a gente utiliza muito magnésio no nosso corpo, a gente depleta com ele por causa de liberação de radiação, né, não ionizante, que é esse maldito micro-ondas que está aqui na minha frente. Né, digo, é maravilhoso o meu celular, mas esse constante acesso com essa radiação, que é o micro-ondas fritando o meu cérebro, o computador, o Wi-Fi nesse ambiente, a gente depleta o magnésio, que é algo que serve para proteger o nosso corpo, e o magnésio, no estado de muita carência, a gente pode começar a ter bruxismo, a gente fica com as unhas até estriadas, as mulheres têm muita cólica, as pessoas ficam muito rígidas, porque ele ajuda a relaxar. Então, um outro combo interessante é fazer uma suplementação de magnésio e ainda melhor é estar melhorando com a sua alimentação no dia a dia e estar comendo alimentos que contêm mais magnésio, que são os vegetais verdes escuros. Então, eu gosto muito de passar para as pessoas de fazer uma jantinha e colocar vegetais quentinhos no forno, tipo repolho, couve picada, abobrinha, brócolis, coloca bastante azeite, coloca isso no forno e come e salpica até umas amêndoas laminadas, que é outra fonte de magnésio, que isso já começa a ajudar no processo de relaxamento também. Bem, o que mais? Então, da alimentação seria isso, né? Evitar com certeza café, que é extremamente excitatório e aí não dá para formar GABA nessa fenda sináptica. Açúcar, o álcool. Então, para quem toma sempre aquele vinhozinho antes de dormir, o vinho, ele ou a cervejinha, o álcool ele ajuda a gente a dopar, mas ele não ajuda a gente a manter aquele sono REM, que é aquele sono mais restaurador e que deixa a gente apagado e sonhar durante a noite inteira. Então, muito cuidado com o álcool durante o período do sono. Pode comprar das farmácias comuns? Então, Érica, tem vários tipos de magnésio. Tem magnésio citrato, magnésio quelado, sulfatos de magnésio. Para cada magnésio tem um efeito, tá? Para quem faz dieta detox, por exemplo, o sulfato de magnésio, ele é excelente para limpeza intestinal. Ele ajuda a liberar bastante toxina do intestino. Para esses efeitos mais musculares e de relaxamento seria o magnésio quelado e o citrato de magnésio, tá? Eu não gosto de indicar muita coisa aqui, porque o ideal mesmo é você estar procurando um profissional, tá? Para ver se realmente você tem a carência, porque mineral não dá para brincar. Se você faz usos indiscriminado, você pode começar a ter um efeito adverso. Estou me dando muito bem com magnésio quelado, durmo super bem. Ai, que bom. E essa é uma informação que poucas pessoas têm. Hoje mesmo atendi uma pessoa dos Estados Unidos. Hoje é meu dia que eu atendo online de casa e eu já sofri muito com isso também, porque atendia pessoas da Europa e é uma coisa que a gente tem que se cuidar, né? Eu atendi às vezes 10, 11 da noite, muito maluca. Tive essa época e tive dificuldade de induzir o sono. É muito insano a gente fazer isso com a gente, né? E só depende da gente de organizar nossa agenda e se colocar como prioridade. Hoje não tem problema nenhum, eu coloco as pessoas em outro horário. Mas era uma época que eu dormia 2 da manhã e péssimo, né? E eu que já preconizo saúde, eu me sentia muito mal com isso, porque eu sabia o que eu estava fazendo e continuava fazendo errado. E por isso que é muito importante a gente ter essas ferramentas para a gente estar se bloqueando. E durante o trabalho eu não conseguia colocar essa luz amarela porque eu ficava muito descansada. Então é algo bem controverso, né? Tem que tomar muito cuidado de quanto tempo que a gente fica trabalhando, né?
Bem, outras coisas que dá pra gente fazer também é utilizar essas capinhas do telefone celular que ajudam a inibir essa informação de radiação, porque essas radiações elas mexem muito com as nossas células, elas deixam elas extremamente excitadas, inibem a formação de melatonina. Outros acessórios aqui que eu resolvi trazer também, isso daqui eu coloco no meu colo, que também faz com que eu não receba tanta radiação do meu computador no meu colo, tá? Isso falando mais na radiação que pode vir aqui para os órgãos sexuais, tanto os masculinos e femininos. Isso aqui compra na Amazon, é uma placa que faz com que não receba tanta radiação. E também tem estudos mostrando que quando o celular tá na tomada, né? Imagina que você está na sua cama e você deixa o seu celular na tomada, a radiação do telefone fica ainda maior. Então, o que eu indico? Deixar sempre no modo avião, nunca na tomada. Eu também fiquei bem impressionada com esse estudo. E quando você for viajar, você estiver num lugar muito remoto, sempre deixar em modo avião também o máximo possível, porque quanto mais distante da antena, maior vai ser essa radiação próximo do seu corpo. E aí realmente não é nada saudável. Bem, então basicamente seriam essas recomendações de ferramentas que você poderia utilizar. E aprofundando mais aqui sobre nutrição, o que você pode fazer é dar uma olhada no seu dia a dia, como que está a sua alimentação. Então eu vejo que muitas pessoas elas se alimentam basicamente de carboidrato ao longo do dia e elas ficam o tempo inteiro excitando o cérebro dela com aquelas farinhas, com excesso de sal e açúcar. Então, uma boa organizada assim para um dia a dia seria fazer um café da manhã sem tanta farinha, né? Fazer algo que induza uma qualidade melhor de energia para o seu cérebro. Então, gorduras boas combinam bastante com a manhã. Então, fazer um shake de proteína, tanto vegana ou whey protein, bater com alguma fonte gordurosa, que seja castanha do Pará, que seja óleo de coco, tahine. Bata com uma fruta para fazer algo que sacie bastante e que você não tenha um pico de glicemia no corpo e depois isso caia. E assim você vai ter mais foco durante o dia. Faça um almoço com bastante magnésio, bastante vegetais verdes escuros, proteína, tanto vegetal quanto animal, que seja grão de bico, quinoa, edamame, tofu, ovos ou frango, carne, peixe. No período da tarde, se der vontade de consumir doce, consuma, mas que seja um doce inteligente, tipo um chocolate, que também tem bastante magnésio e ajuda a relaxar. Um chocolate pelo menos 85%. E um chocolate, assim, ele vai fazer com que você já comece a liberar serotonina no período da tarde e noite. Você pode fazer um mix com castanhas também à tarde, ou um sanduíche, ou uma crepioca bem legal. Então, assim, tentar iniciar o seu dia com bastante gordura e proteína boa e ao avançar do dia inserir mais os carboidratos, que os carboidratos ajudam a induzir o sono. Então, se você está numa dieta de restrição de carboidrato porque você quer perder peso, talvez não seja a melhor alternativa você estar retirando totalmente com os carboidratos, porque um corpo que só recebe proteína pode ficar muito excitado. A proteína, ela também gera bastante glutamato no cérebro e a pessoa acaba ficando muito excitada. Então, às vezes eu recebo gente que faz ovo mexido com frango à noite e não consegue dormir. Então, para essa pessoa tem que passar um carboidrato, uma batata doce, um aipinzinho, uma abóbora, que não tem problema nenhum, a gente não precisa dessa carbofobia, né? E aí no período da noite, como eu estava falando, basicamente isso, comer os tubérculos, uma cenoura, uma beterraba para aterrar bastante esse corpo para o sono, colocar vegetais quentinhos no forno e de preferência comer comidas vegetarianas à noite para não dar trabalho para o corpo e deixar pelo menos um período de 2 horas até a hora de ir para a cama. Então se você tem a tendência de ir para a cama às 10, você deveria estar jantando às 8. E aí se você está no trabalho ainda às 8 horas da noite, eu indico você levar o seu jantar para o trabalho, né? Eu faço isso muitas vezes, eu tenho dias que eu trabalho até as 9 da noite. Então eu como, bato um pratão bem legal às 7 horas da noite, trabalho mais um pouco, chego em casa, se eu tenho fome, eu como um tico de coisa, uma besteirinha, uma banana com aveia e vou para a cama. Mas eu reparo que assim eu tenho um sono todo, todo reservado para a reparação celular do meu corpo, né? E como eu estava falando, assim, nas últimas semanas eu realmente passei por períodos ruins de sono, estava bem difícil induzir esse sono e comecei a retomar meus óleos essenciais,
apaguei totalmente o quarto. Quando eu vejo, tô num vício de celular, porque é muita gente mandando mensagem, né? Não é só comigo, mas todos nós. Voltei a deixar o celular longe do meu quarto, eu deixo o despertador fora do quarto e mesmo assim eu consigo ouvir, então eu levanto e desligo e assim eu fui retomando a minha rotininha do meu sono. Mas se você fica na onda de comer carboidrato, de você só tira essas luzes azuis do seu rosto no momento do sono, o corpo é biológico, né? A biologia não é tão rápido assim. A gente tem que mandar informação para o corpo que ele entrou para a caverninha e aí ele vai começar a produzir esses hormônios. Então, voltei, utilizei a suplementação, então tem vários nutrientes que você pode usar que são precursores de formação de melatonina. Porque, como falei, é muito interessante a gente estar lidando com a energia do nosso corpo e lembrar que a gente só precisa dar um ingrediente para o corpo para estar formando esses hormônios. Então, hoje, tem suplemento do GABA, tem inositol, tem o 5-hidroxitriptofano, que é o indutor de serotonina, tem a passiflora, tem Humulus lupulus, para quem me falou aqui de menopausa, é uma planta maravilhosa que ajuda em fogacho, nos calorões, na deprê e ajuda na insônia da menopausa. E menopausa é todo um outro tema que talvez serve para uma outra live, que eu adoro esse tema. Bem, tem milhões de outras plantas, tem o mulungu e tem isso, né? Tem a prática do chá que eu acho maravilhosa, né? Iniciar o seu dia com chá e finalizar o seu dia com chá. Eu faço isso porque eu tenho pelo menos 5 minutos de dia e 5 minutos da noite em que eu reviso o que vai acontecer no dia e como que o dia aconteceu, meu momento de gratidão, que fazer o chá tem toda a sua prática, né, do meu autocuidado, é totalmente diferente de engolir uma planta com extrato seco, assim. Então, eu tomo meu chazinho, eu vou pensando, eu vou reciclando, eu vou deixando o trabalho lá para fora, vou pensando como que eu tô e deixo só os livros no máximo dentro do meu quarto. E de preferência livros que não tenham nada a ver com a sua profissão, né? Porque senão eu fico, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que estudar, essa formação, esse artigo que eu ainda não estudei. Então eu tenho só livros de historinhas, bobinhas lá no quarto que isso não atrapalha. Bem, estamos chegando ao final dessa live, eu espero que você tenha gostado bastante, falei bastante aqui, gostei bastante das contribuições de vocês, os comentários. Saibam que essa live acontece toda quinta-feira e eu adoro os comentários de vocês, que vocês mandam para mim de sugestões de temas. Esse aqui foi um tema de vários seguidores que enviaram e eu achei maravilhoso, muito pertinente, que me ajuda também. Gosto bastante de estar falando sobre isso porque tudo que eu falo me realimenta, é retroativo. E eu espero vê-los na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. E com muito carinho, vejo vocês. E se você não conhecer meu trabalho ainda, entre no meu site, é www.nutricaren.com.br e lá você pode baixar vários conteúdos de graça, tem e-books, tem um livro digital que você pode estar adquirindo, que são cafés da manhã e lanches saudáveis. São 49 receitas, R$ 49,90. Tem um preço muito bom e são lanchinhos muito práticos para quem mora sozinho e precisa de ideias de lanchinhos que ajudam a emagrecer e que saciam bastante. Para adquirir esse livro é nutricaren.com.br/livro. É um dos vários conteúdos que eu tenho aqui, eu lembrei um desses que é legal, já que eu falei tanto de lanchinhos, mas você pode explorar bastante o material e espero vê-lo aqui cada dia mais. Um beijão, gente. Boa noite.